Pessoal, aqui vai uma pergunta que eu costumo provocar nas minhas aulas e palestras. O Net Promoter Score é uma métrica de vaidade ou de incentivos no relacionamento com o cliente ou de bônus a executivos e vendedores ou que ultimamente ajuda as empresas a encontrarem oportunidades de inovações? Olha, pessoal, talvez um pouco de cada. Acima de tudo, o que tem acontecido com a métrica de Net Promoter Score, NPS, desde o seu surgimento em 2003, num artigo da Harvard Business Review, é impressionante. E costumo falar que vem para o bem, só que vem para o mal também. E é um assunto sensível que eu quero falar com vocês. Só para ilustrar, certa vez eu vi a métrica estampada em outdoors por uma empresa de serviços financeiros. Isso me chamou a atenção e aí eu tirei uma foto. E me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro, e sem querer questionar, mas era um NPS extremamente alto. Eu estou falando de 96%. Aliás, curiosamente, melhor do que o da Amazon, estimado em 73%, Netflix em 67%, Apple em 57% e até mesmo Disney com 50% de NPS. O segundo motivo era o fato de estar em um outdoor. Chamou muita atenção porque na essência da concepção dessa métrica, ela deveria ser utilizada internamente pela empresa para obter insights valiosos sobre como conseguir mais promotores e menos detratores. Por exemplo, comparando a pontuação entre diversos serviços das empresas, diferentes segmentos de clientes e até mesmo com a concorrência. E em mais uma história relacionada, eu estava outro dia em uma grande loja de artigos esportivos no Brasil, estava lá andando, comprei um produto, acho que era uma camisa para corrida, e aí uma vendedora me atendeu super bem, eu fiz a compra. Até aí tudo tranquilo. Mas depois que eu paguei, a vendedora me disse que eu receberia uma pesquisa de satisfação ao estilo do Net Promoter Score e me pediu para dar uma nota boa, pois ela ganhava parte da remuneração baseada na nota. Aí quando eu estava saindo, olha que interessante, eu estava saindo, outro vendedor me abordou e disse: "Opa, você foi atendido pela Maria? Eu vi lá. Nossa, ela é ótima, hein? Ó, lembra de dar uma nota boa para ela na pesquisa." É minimamente curioso, né, pessoal? Agora um passo atrás. Vale lembrar que o NPS é uma métrica obtida em pesquisas com clientes e derivada de respostas a uma pergunta sobre a probabilidade de recomendação do produto ou no serviço da empresa. Os entrevistados que atribuem uma nota de 9 a 10 são classificados como promotores. Já os entrevistados que fornecem uma nota de 6 ou menos são classificados como detratores, e aqueles 7 ou 8 são passivos. O NPS é então calculado subtraindo a proporção de promotores da proporção de detratores de uma empresa. E aí, passando a notar mais como as empresas estavam usando essa métrica, eu achei uma outra situação curiosa. Dessa vez em uma concessionária da Jeep. Eu vi que a pesquisa usava uma escala de 8 sendo ruim, 9 sendo bom e 10 muito bom. Bem, se 8 é ruim, e a pergunta era se recomendaria a concessionária da Jeep aos meus familiares e amigos, e se seguimos o método do NPS, que eu acabei de explicar, então o resultado de NPS seria extremamente alto, sem surpresas até aí, pois não haveria nota de detratores. Então é no mínimo curioso novamente. Ok, até aqui a gente falou de algumas falhas do uso do NPS ou de alguns pontos de atenção. Vaidade, uso para bônus, para incentivos. Agora vamos falar do lado bom? Para mim, a grande oportunidade é usar apropriadamente a métrica para que as empresas encontrem oportunidades de inovações centradas no cliente. Como proposto pelo professor Thales Teixeira em um artigo na Harvard Business Review em 2019, a grande oportunidade é pensar sobre quais etapas o cliente passa no processo de busca, seleção, aquisição, uso e descarte de produtos e serviços, um conceito chamado de cadeia de valor do cliente. E considerar avaliar o NPS ou até mesmo a satisfação do cliente em cada etapa da jornada passa a ser essencial. Por exemplo, segundo um estudo da Decoupling Co. na Coreia do Sul, no setor de seguros, foram mapeadas mais de 40 atividades na cadeia de valor do cliente. E de uma maneira resumida, os consumidores, como eu e vocês, a gente precisa pesquisar opções de seguros, conversar com agentes e corretores, escolher, cuidar da documentação, pagar e, se necessário, abrir um sinistro e receber indenização. Depois da pesquisa feita, algo revelador que a gente observa é que o NPS varia em cada etapa. Não é a mesma satisfação que os clientes têm em todas as etapas. Em algumas, os clientes estão muito satisfeitos. Já em outras, nem tanto. E é aí que as empresas podem buscar inovar. Por exemplo,
Nesse caso, foi identificado que o grande elo fraco era o momento que as pessoas precisavam conversar com um agente de seguros para receber explicações. Mas, por outro lado, os clientes estavam muito satisfeitos no momento de receber por um sinistro. Agora, para concluir, e obviamente a gente apontou aqui algumas falhas, alguns pontos de oportunidade, então vamos indicar uma alternativa. A gente sabe que no topo de tudo isso, o uso do NPS foi amplamente adotado por algumas das empresas mais prestigiadas do mundo, e muitos CEOs reportam os dados do Net Promoter Score aos analistas de mercado durante as apresentações de resultados ou ao conselho de administração e investidores. Então, na minha opinião, é como um Y, deveria haver dois tipos de NPS. Um usado pela empresa como parâmetro para bônus, incentivos e reportar ao conselho e mercado. O outro é um NPS paralelo, tendo sua decomposição dessa métrica em etapas da cadeia de valor do cliente. É uma quebra diferente do NPS pela jornada do cliente como forma de identificar com precisão quais são as grandes oportunidades de inovação centrada no cliente. Afinal, com as startups de rápido crescimento como Nubank, Uber, Airbnb, Stone, iFood, a gente tem cada vez mais aprendido que a disrupção começa com clientes insatisfeitos, e não somente pela tecnologia.